Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e hoje eu quero convidar você a embarcar comigo em mais uma viagem, então vamos junto! Bom, galera, então vamos começar a nossa história. E a nossa história tá lá em João, capítulo 6. E lá conta que Jesus, ele tava falando, né, com uma multidão de pessoas. Era muita gente. E isso era muito comum, porque onde Jesus andava, muitas pessoas iam atrás dele, né? Porque eles queriam ouvir quem Deus era, queriam ver os milagres. E nesse dia não era diferente. Então Jesus, ele tava lá sentado, conversando sobre o reino de Deus, falando sobre o coração de Deus, fazendo milagres e muitas coisas. E todas as pessoas, aquela multidão, elas estavam maravilhadas com aquilo que Jesus estava falando. E a coisa estava tão boa, o assunto estava tão bom, que eles nem perceberam que estava ficando tarde. Então imagina só eles, tipo, chegarem lá de manhã, bem de manhãzinha, e aí já estava quase escurecendo naquele momento do dia, né? Então, eles estavam um bom tempo lá ouvindo o que Jesus estava falando. E aí os discípulos, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, vem aqui comigo que a gente precisa mandar um papo pro Senhor. E eles falaram da seguinte forma lá, né? Imagino eu na conversa. E eles falaram para Jesus assim: Jesus, tá ficando muito tarde. Vamos liberar o pessoal, porque daí cada um, né, trilha o seu rumo, compra alguma coisa para comer e tal. E aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: beleza, mas por que que vocês não compram algo de comer para eles? E aí os discípulos, eles ficaram assim, meio olhando para Jesus e tal, porque eram muitas pessoas que estavam no local. Né, e uma estimativa aí, eram mais de 5.000 pessoas. Vocês sabem o que é 5.000 pessoas? Imagina só, todas essas pessoas entrando na sua casa. Você ia ter comida para alimentar todo mundo? Eu não teria. E os discípulos, eles pensaram a mesma coisa. Onde eu vou arrumar tanta comida, né? E tanto dinheiro para conseguir comprar comida para todas essas pessoas? Então Jesus olhou para eles e falou assim: o que que vocês têm, né, para comer? O que que vocês têm aí com vocês? E aí o menininho, ele tava lá ouvindo a conversa e ele foi falar assim: ei, Jesus, foca em mim aqui. Eu sei que eu sou bem jovem, eu sou uma criança. Era um menino, era bem novo. Mas eu quero ajudar vocês. E eu tenho aqui, ó, alguns pães e alguns peixes. Pode fazer o que você quiser. Eu trouxe pra ser o meu lanchinho, mas pode fazer o que vocês desejarem, o que vocês acharem melhor. Então Jesus, ele viu aquele gesto daquele menino, pegou aquele cesto, ele foi e agradeceu a Deus por aquele alimento, e aquela comida, que eram poucos pães e poucos peixes, começou a multiplicar e multiplicar e multiplicar. E para vocês terem noção, a multiplicação foi tanta que deu para os 5.000 que estariam ali, e ainda sobrou 12 cestas para... Ficam lá, 12 cestas depois de todo mundo comer, se alimentar e ficar super forte e tudo mais. Então, aquele ato daquele menino de entregar um pouquinho do que ele tinha para Deus, houve uma multiplicação que impactou a vida de muitas pessoas. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Você aí pode fazer muito quando você entrega o pouco para Jesus. Então, quando você entrega os seus talentos, a sua vida, quando você entrega os seus pensamentos, tudo isso, tudo que você entrega para Deus, ele consegue multiplicar e fazer com que aquilo se torne bênção para a vida de outras pessoas. Então, se você tem um talento aí, seja desenhar, seja ajudar alguém, seja você ser comunicativo, você saber falar, você saber fazer amizade, ser carinhoso, o talento que você tiver, quando você entrega esse talento para Deus, Deus, ele usa esse talento e multiplica ele para que outras pessoas se sintam amadas, importantes e especiais e percebam o amor de Jesus por elas, né? Então, você tem um papel incrível. Da mesma forma que aquele menino, ele teve o papel de dar aquilo que ele tinha e ocorreu aquela multiplicação para aquela multidão, para aquelas 5.000 pessoas. Imagine então eu e você hoje, que podemos fazer grandes coisas, até maiores do que a que Jesus fez. Então Jesus, ele quer contar comigo e com você que tá aí, pra gente fazer a grande multiplicação. Então que a gente possa usar os nossos talentos e permitir que Deus, ele nos use, multiplique os nossos talentos e faça grandes coisas, grandes milagres e coisas impossíveis acontecerem. E agora a gente vai de memorização. Então vem comigo aqui, pega a sua Bíblia e abre lá em Mateus 19:14. Eu vou ler aqui com vocês. E lá em Mateus 19:14 diz: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então aqueles que são crianças e aqueles que parecem como criança, o reino de Deus
é delas, o Senhor promete o reino de Deus para elas. Então, lembre-se que da mesma forma que a gente entrega os nossos talentos para Jesus para que aquilo seja multiplicado, o Senhor garante a você, criança, que o reino de Deus pertence a você. Então, você carrega o reino de Deus por onde você anda. E isso é uma das coisas mais maravilhosas, porque através dos seus talentos e daquilo que você entrega para Deus, você vai expandir e refletir o reino de Deus que vive e habita em você, que pertence a você. Então não se esqueça disso. O Senhor, ele te chamou para pertencer a esse reino e ele deu esse reino a você. Então não só para você criança, né? Uma vez até que foi dia 12 aí, o dia das crianças, mas todos aqueles que têm um coração puro como o de uma criança. Então é esse o recado que eu quero dar para vocês. Permita que Deus use vocês, assim como ele entregou o reino de Deus e confiou o reino de Deus para vocês, confie também os teus talentos e a sua vida para ele, porque ele vai fazer coisas impossíveis e inimagináveis.